Muito bem, pode colocar o primeiro slide, e nós vamos falar sobre o dia da Bíblia, todo segundo domingo do mês, pode passar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Amós capítulo 8, nós vamos ler o versículo 11. Oséias, Joel, Amós, olha aí, está vendo como é bom saber, como foi dito aqui. Agora Abacuque, mas o melhor mesmo, viu, irmã Raquel, é Obadias. Obadias é ótimo. Ai, ai. Vamos lá para Amós capítulo 8, versículo 11. Bom, quando eu falei para o pastor Thomas Gilman que eu estava vindo para cá, ele falou: você vai falar sobre o dia da Bíblia, pastor Ron? Falei: claro, com certeza, e tem que voltar levando relatório. Além de relatório, eu tenho que fazer uma propaganda de uma Bíblia. Pastor Rômulo, eu tenho que trazer essa Bíblia aqui, olha, Bíblia Sagrada da Trinitariana, leitura perfeita. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia que todos os tipos de letra, né, que existe nas Bíblias, essa é a melhor letra que tem para ser lida. É a mais confortável, é a mais agradável, é a que você consegue ler com mais clareza. E ela é para leitura, porque ela não tem referências nem comentários. Ou seja, para você ler a Bíblia toda sem olhar para as referências e os comentários, sabe aquelas notinhas e aqueles versículos que tem? Não tem, porque é para você ler. Eu ganhei essa Bíblia, cheguei em casa e roubaram a minha Bíblia, a minha esposa. Só que teve um problema, meu filho também queria uma. Tive que voltar na Trinitariana e comprar 2 Bíblias. Ganhei uma e comprei 2. Eles gostaram demais dessa Bíblia, porque não só para leitura, porque ela é fácil para carregar, está vendo? E essa é a primeira Bíblia que eu ganhei, que você não precisa ficar passando folha por folha, sabe? Aquele barulhinho que você tem, já passou por isso, né? Essa não, ela vem totalmente soltinha, é uma Bíblia que eu tenho, olha, ido para os lugares. Eu tenho várias outras Bíblias, tá, irmãos? De estudo, de anotação, mas essa não é para anotar, viu, pastor Romulo? Não é para marcar, porque quando você for ler, você vai direto naquela sua marcação. Não é para fazer assim. Não marque nada, é só para ler a Bíblia. Essa é a proposta, tá bom? Entenderam isso? Feita a propaganda, encomende do pastor Romulo, da irmã Raquel. Quando eles estiverem em São Paulo, eles vão trazer uma caixa dessa Bíblia, mas faz o seguinte: anota o nome logo, porque só tem essa capa. Então é bom anotar o nome, entenderam? Para não misturar com as outras Bíblias, tá certo? Vale a pena você ter essa Bíblia. É claro que quando eu voltar aqui na próxima oportunidade, aí nós vamos trazer a Bíblia dos Amigos de Sião. Pastor Haroldo, ele teve um insight, na verdade, né? Ele falou: por que você não faz a Bíblia dos Amigos de Sião? Eu falei: faz um encarte com várias informações e a gente coloca dentro da Bíblia da Trinitariana. Eu falei: não é que é uma boa ideia isso? Estou já a 80%, né, desse encarte, falta mais 20%, acredito que no ano que vem já vamos ter a Bíblia, e aí vai ter o logo dos Amigos de Sião aqui, na capa, tá bom? Então, compre essa Bíblia esse ano, e a Bíblia dos Amigos de Sião no ano que vem. Feita a propaganda, vamos ficar em pé e vamos ler aqui o profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Olha só, irmãos, o que é dito aqui. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vamos orar. Pai, na tua santa e bendita presença estamos para te louvar, porque graças às Sagradas Escrituras, a tua palavra, a Bíblia, o Senhor tem mudado vidas, transformado corações, resgatado almas do inferno e levado-as para o céu. Te louvamos, meu Deus, porque a tua palavra é poderosa. Quando abrimos, quando lemos, quando praticamos, coisas incríveis acontecem. E nós te louvamos por isso, porque a tua palavra é viva e eficaz. E assim oramos agradecidos por termos esta liberdade de termos a tua palavra em nossas mãos. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio, que possamos respeitá-la, que possamos amá-la e praticá-la. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus.
Se eu perguntasse para você assim, o que é a Bíblia para você? O que você diria? Bom, deixa eu dar o meu testemunho rapidamente. A minha família já está há pouco mais de 30 anos no Evangelho, e eu fui quando criança para a igreja, mas ali na adolescência eu me afastei, mas aos 16 anos eu voltei, tomei uma decisão e me consagrei ao Evangelho, para o ministério, aos 16 anos de idade. Aos 18 anos de idade eu casei com a irmã Jane, nós fizemos 25 anos de casados esse ano, e fomos para o seminário, porque quando eu me converti, eu entreguei a minha vida mesmo ao Senhor. 2 anos depois, nós estávamos indo para o seminário. Então, 25 anos de casado, 27 anos de convertido, 43 anos de idade, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é graças à palavra de Deus. Imagina, eu fui para o seminário com 18 anos, né, e ordenado aos 22 para 22 anos, com 22 anos de idade. Então, esse ano nós temos 19 anos de ministério, então a minha vida é totalmente voltada para o ministério e graças às Sagradas Escrituras. Esse é o meu testemunho. Então a Bíblia para mim é tudo que eu sou, é tudo que eu tenho. Mas eu quero abrir oportunidade para vocês. O que é a Bíblia para você? Em poucas palavras, não precisa dar o testemunho como eu, mas para você, quem gostaria de falar? O que é a Bíblia para você, nas suas palavras? Alguém? Pode falar. Luz. Quem mais? Quem mais? A Bíblia é o livro de cabeceira. Ah, que lindo. Uau. Quem mais? Amém. Mais alguém? Hã? A verdade. O que é a Bíblia para você? Mais alguém? Pastor não vale. Está querendo falar, né? Ah, então tá bom. Quem mais? Mais um? O que é a Bíblia para você? Ninguém mais? A palavra de Deus. Alguém mais levantou a mão? Alguém queria mais falar? Amor! Ai, que fofura! Que bom. Amém. Era isso daí. Próximo slide, um pouquinho da história das Sagradas Escrituras, irmãos. Vocês sabem que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Vocês estão vendo aí, hebraico, aramaico e o grego. Então, são 3 idiomas. Vamos ver isso na prática? Próximo slide. Alguém consegue ler? Não vale. Cadê os pastores? Não vale, hein? Fica quietinho aí. Às vezes os pastores querem participar também, né? Quem consegue ler? Emanuel, exatamente. E em cima está escrito o quê? Em hebraico, em cima é em hebraico e embaixo é grego. E em cima está escrito o quê? Emanuel também. É a mesma palavra, só que está escrito em grego, embaixo, da esquerda para a direita, e em hebraico, da direita para a esquerda, a mesma palavra, Emanuel. O que quer dizer? Está vendo como você sabe grego e hebraico? Parabéns. Próximo slide. Bom, agora nós vamos, ainda continuando a parte da história da Bíblia, nós temos uma Bíblia, um autor. Quem é o autor? Espírito Santo. Mas aproximadamente 40 escritores. 66 livros, um período de 1.500 anos. E o Gênesis confirma o Apocalipse confirma o Gênesis, os profetas se complementam. É impressionante a unidade das Sagradas Escrituras, um período tão longo, a perfeição e a unidade do texto bíblico. Eu já li a Bíblia várias vezes e já encontrei vários erros, só que todos em mim. Já ouviram essa frase? Essa é ótima. Você falou isso hoje, né? E é verdade. Irmãos, é impressionante como é o espelho da nossa alma quando a gente começa a ler a Bíblia. Vai revelando coisas que você pergunta assim, como é que ele sabe disso, né? Ele sabe porque é Deus. E a palavra é a palavra de Deus. Então é algo maravilhoso. Eu ouvi uma coisa muito interessante, inclusive dito por judeus lá na USP, que foram meus professores. Eles disseram o seguinte: o que parece contradição na Bíblia, se você olhar bem, é complementação. Então tem umas coisas que os profetas viram de um ângulo e outros viram de outro ângulo,
mas falando sobre a mesma coisa. E quando você coloca isso em perspectiva, você então entende que não há uma contradição, e sim uma complementação. Sabe quantos erros nós precisamos encontrar na Bíblia para deixar de crer nela? Quantos erros? Um só. Você já encontrou? Porque não existe. Essa é a palavra de Deus, irmãos. É simplesmente maravilhosa. Pode colocar o próximo slide. Quando nós pensamos, nos 66 livros da Bíblia que foram cantados, depois recitados aqui pelas crianças, nós temos que fazer a seguinte pergunta: mas por que 66? Por causa do cânon. Porque muitos outros livros foram escritos com valor histórico, literário, mas não se tornaram canônicos. Por quê? Porque você percebeu que não eram inspirados. E vamos falar sobre isso. Isso quer dizer o seguinte, que de toda a literatura que estava sendo produzida, teve uma específica, no caso 66, que Deus disse: essa aqui é a minha revelação. E aí nós temos o cânon. O cânon vem de uma palavra hebraica, kané, que quer dizer régua. Régua de medir, também de você medir nível, inclusive, não só medir centímetros, polegadas, essas coisas, mas de nível também. Ou seja, aquilo que está realmente perfeito, no nível certo, na medida certa. Tá certo? Depois se tornou catálogo, e lista, e aí se tornou também uma questão mais religiosa, o cânon das Sagradas Escrituras. Por que, por exemplo, um livro tão interessante como o 1º e 2º Macabeus não é considerado inspirado? Porque ele começa mais ou menos assim: olha, eu fiz o meu melhor, eu me esforcei bastante para escrever esse livro, e se tiver alguma coisa errada, você me desculpe. Um livro desse, não tem como entrar no cânon, porque ele está claramente dizendo: olha, aqui é o esforço humano de retratar coisas das quais envolveu a ação divina, mas que é do meu coração, da minha imaginação e daquilo que eu vi. Então, não é um livro inspirado. Tá certo? E aí nós vamos falar sobre isso já. Porém, deixa eu dizer uma outra coisinha importante. Para ser canônico tinha algumas regras, eu vou ler aqui para vocês. Em primeiro lugar, tinha que ser percebida a sua origem divina. Ou seja, é uma literatura que tem o sopro de Deus por detrás. Em segundo lugar, o reconhecimento de que seu ensino era divino. É por isso que alguns livros que também têm valor literário e histórico não entraram no texto canônico. Por quê? Porque eram contraditórios em si mesmo. Terceiro lugar, possuir autoridade divina desde sua primeira promulgação, ou seja, desde que ele foi apresentado. Já parou para pensar no livro de Jeremias? O Senhor inspirou Jeremias, ele ditou, Baruque escreveu, levou para o rei jogou no fogo, irmãos. E agora, era o livro original. O Baruque voltou e falou: profeta Jeremias, o rei jogou no fogo. Senta, escreve de novo. Ele citou e acrescentou os capítulos, irmãos. Isso é de arrepiar. Sabe quais são os últimos capítulos de Jeremias? A última coisa que o rei ia ver era os seus filhos sendo mortos. Os seus olhos depois foram arrancados e ele foi levado algemado para a Babilônia. Deus acrescentou isso daí. Ele escreveu aquilo que já tinha escrito, ditado, e acrescentou mais o juízo sobre o rei. O que ele fez? Ele jogou a palavra de Deus no fogo. Por isso que lá em Deuteronômio e Apocalipse diz: não tirar, não acrescentar, não mexa. É a palavra de Deus. Muito bem. Em quarto lugar, aceitação mútua pelos estudiosos e pelo povo como proveniente de Deus. Entenderam? Tanto os acadêmicos quanto o povo reconheciam como divino. Não era só a questão intelectual, mas era realmente a prática do poder transformador da Bíblia na vida das pessoas. Aí sim nós temos um livro canônico. Esses eram os critérios básicos na época em que eles foram colocados como canônicos, tá certo? Pode passar o próximo slide? Deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês, talvez vocês não saibam. A primeira aliança, o antigo, que nós chamamos de Antigo Testamento, não está dividida como nós dividimos pelos judeus. Eles chamam de Tanar. Tanar é um acróstico, o Tá de Torá
que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei. O Na é Neviim, que são os profetas. E a terceira parte do Tanakh é o Ketuvim, que são os escritos. Essa é a divisão em 3 partes da Bíblia, e é a divisão que Jesus disse, Moisés, os profetas e os salmos. Quando ele fala dos salmos, ele está se referindo aos escritos. Então Jesus, quando cita o Antigo Testamento, ele cita nessa divisão judaica, tá bom? Pode passar o próximo slide. Bom, a divisão ocidental, cristã ocidental, é diferente. Nós temos o Pentateuco, históricos, poéticos, temos os profetas maiores e menores, Essa é a divisão do Antigo Testamento, tá bom? Próximo slide, nós temos agora a palavra inspiração, que eu quero trabalhar com vocês, e aí então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Jó capítulo 32, porque a palavra inspiração aparece nesses 2 textos da Bíblia que nós vamos ler, um no Antigo Testamento e o segundo no Novo Testamento. Então, abra lá, Jó capítulo 32, versículo 8. E depois de lermos, vamos definir de forma bem assim, prática, o que quer dizer inspiração, tá certo? Quem já chegou, diga amém. Amém. Quem não chegou, diga, espera, pastor. Nós vamos te esperar. É importante todos nós lermos nas Sagradas Escrituras. Posso ouvir o coro dizendo amém? Amém. Todo mundo comigo mesmo? Amém. Leiamos então, Jó capítulo 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Tá certo? Então agora vamos para 2 Timóteo 3,16. Esse é um texto clássico sobre esse assunto, não é verdade? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Como as crianças cantaram, Timóteo, Timóteo, esse é o 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo comigo? Acompanhe então a leitura. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Olha só que coisa maravilhosa que é isso aqui. Então, em outras palavras, o texto sagrado foi soprado por Deus, tá certo? E aí então, por inspiração das Escrituras, queremos dizer que os escritores foram de tal modo capacitados e orientados pelo Espírito Santo na produção das Sagradas Escrituras, que estas receberam autoridade divina e infalível. Próximo slide. Vamos ler o 2 Pedro, avança aí um pouquinho mais. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Vamos lá? Todo mundo? Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E Deus teve o cuidado de inspirar e também teve o cuidado de comprovar a sua veracidade. Olha só o próximo slide, e aqui, irmãos, é uma área maravilhosa. Deixa eu dizer para vocês que em Israel existem 2 escolas que são chamadas escolas minimalistas, que está lá em Tel Aviv, os liberais estão em Tel Aviv, e maximalistas, que são os tradicionais, os conservadores, estão em Jerusalém. Então essas universidades elas têm um certo atrito, porque os minimalistas vão dizer o seguinte:
Se aquilo que está na Bíblia não foi encontrado fora da Bíblia, o que está na Bíblia não é verdade. É bem radical, né? Para serem liberais, né? Um dos maximalistas diz o seguinte: aquilo que está na Bíblia é verdade, nós vamos encontrar fora da Bíblia mais cedo ou mais tarde. Temos que escavar no lugar certo. Bom, vocês sabem a história do rei Davi, o maior rei de Israel. Ele estendeu as fronteiras dele lá para a Mesopotâmia, na Síria, no Egito. E aí então os minimalistas dizem o seguinte: mas nós não encontramos nada sobre Davi fora da Bíblia. Então, sabe qual a conclusão que eles chegaram? Davi nunca existiu. Radicais, não é? Só que, há uns 2 anos atrás, acharam lá na Síria um pedaço de cerâmica falando da casa, da dinastia do rei Davi. Entenderam isso? Irmãos, Davi, 1000 anos antes de Cristo. Em 3000 anos não foi achado nada. Deus faz de propósito essas coisas. Deus deixa bem escondidinho. Aí quando o homem começa a se alvorar, né, se crescer em cima, Deus fala para o arqueólogo assim: cava mais para a esquerda. Aí o arqueólogo cava e acha um negócio desse, é uma das maiores descobertas dos últimos 2 anos, dizendo: não, Davi existiu e ele teve uma dinastia e ele foi mencionado na Síria, o norte, extremo norte de Israel. Estão entendendo isso? Só que eu e você, nós não precisamos de evidência externa para crermos na Bíblia, porque a maior prova de que ela é verdadeira é que ela mudou a minha vida. Mas vamos ver, historicamente, né, a veracidade da Bíblia. Ela foi comprovada pela ciência nas suas afirmações bíblicas e harmonizam-se com todos os fatos conhecidos a respeito da constituição física do universo, do homem, da terra e dos vegetais e animais. Quem aqui já ouviu falar do professor de biologia e química chamado Marcus Eberlin? Quem já ouviu falar esse nome? Você tem que ouvir os vídeos dele, tem que assistir e comprar o livro dele, Design Inteligente. Ele é um batista, professor da Universidade Mackenzie. Ele está dizendo: olha, o que nós temos de coisa mais avançada e descoberta na área da biologia e da química, nós comprovamos as Sagradas Escrituras. Ela grita a veracidade das Sagradas Escrituras. Ele é super premiado. A filha dele desenvolveu uma caneta que, conforme vai fazendo o exame na pele, vai passando a caneta, ela vai identificando a questão se tem câncer ou não, de camada por camada, sem ter que fazer aqueles procedimentos super agressivos. Uma caneta que vai identificando. A filha dele passou na televisão, é uma grande descoberta. Crentes em Jesus, com a ciência glorificando e testemunhando de Jesus. É tremendo o testemunho dele, vale a pena. Também foi comprovado através das descobertas arqueológicas, né? Como diz o Senhor Jesus: se vocês se calarem, as pedras vão clamar, e as pedras estão falando. Também é comprovada pela história secular, né? O registro bíblico dos homens e títulos dos reis está em harmonia com aquilo que é revelado nas Sagradas Escrituras. O que eu vou passar para vocês agora é um exemplar da Bíblia em hebraico, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E a minha professora no mestrado na USP, que judia e estudou lá e também aqui, ela estudou tanto em Jerusalém quanto Tel Aviv, ela foi da geração que se entregava à Bíblia e dizia assim: o que está em verde marcado, nós já encontramos. O que está em vermelho é o que vocês precisam encontrar. E se orientavam pela Bíblia. Então eu quero que vocês tenham essa experiência, né, de pegar aqui o exemplar da Torá, Nevi, Ketuvim, Berradei, Hadashah. Então, é Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pode dar uma olhadinha, cada um que quiser, enquanto nós vamos falando aqui mais sobre esta outra questão. A revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Começa em Gênesis, passa por todos os livros e finaliza no Apocalipse, e você não encontra contradição, e sim uma harmonia perfeita, mesmo considerando 40 escritores que eram diferentes entre si. Nós temos, irmãos, escritores da Bíblia entre boiadeiros e médico.
criador de sicômoros e estadistas. Não dá para ler Amós como se lê Isaías, mas eles não se contradizem. Isaías, professor da Universidade de Jerusalém, e o Amós, o boiadeiro, então. Mas a perfeição disso, a evidência interna da estrutura, comprova isso que eu estou falando. Também ela acumulativa, ela soma a primeira e a segunda informação, a primeira sem anulá-la, mas complementando às vezes, tá bom? E outra coisa, ela é comprovada em relação àquilo que apresenta acerca de Deus como Criador, infinito, soberano, triuno, justo, amoroso e cheio de misericórdia. Além, é claro, de comprovar também o caráter corrompido do homem. Diga esses atuais educadores o que quiserem, mas a Bíblia diz que o homem é corrupto, desde o seu início, do seu nascedouro. Impressionante. Deixa eu perguntar para as irmãs mães aqui, vocês precisam ensinar coisas erradas para os seus filhos? É interessante, a gente já nasce sabendo. Isso é a prova de que nós somos pecadores, irmãos. E por último, pode colocar o próximo slide, que a palavra de Cristo habite em vós, é o que diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, e vocês estão vendo aí o fusquinha do irmão André, fundador da missão, portas abertas, porque ele teve um ministério maravilhoso de atravessar a cortina de ferro dos países comunistas com a carga proibida. Qual que era a carga proibida? A Bíblia. Irmãos, começou com um homem orando para que a cortina de ferro caísse dos países comunistas, e nós comemoramos esse ano 30 anos que o muro de Berlim caiu. É o lugar na Europa onde está crescendo o Evangelho. Na Inglaterra, como o senhor falou, realmente está muito triste, mas na Rússia, na Ucrânia, nesses países do leste europeu, eu conheci um pastor que prega por domingo em 5 igrejas. Imagina, cada horário, você pega o domingo e separa 5 horários para ele estar nas igrejas. Nós estávamos numa conferência, ele falou, quem sabe ucraniano aqui, pelo amor de Deus, venha comigo, porque eu preciso de pastores, o povo está sedento da palavra de Deus. Não lemos isso? Estão sedentos e eu preciso de mais obreiros, por favor. Uma multidão de pessoas, quem fala ucraniano? Eu falei, ucraniano? Deus vai levantar, mas olha só, estão precisando. A igreja batista na Rússia está tendo problema, sabe com quem? Com a igreja ortodoxa russa, porque os batistas estão crescendo demais lá, pastor. E os ortodoxos russos estão ficando com ciúmes da gente. Tremendo isso, tá certo? Então ele tem uma história muito interessante com o fusquinha dele, cheio de Bíblia, que ele cobriu com um lençol, e quando ele passava na fronteira, no checkpoint, ele fazia a seguinte oração: Senhor Jesus, Tu que fizeste os cegos no passado verem, eu te peço que o Senhor faça com que aqueles que enxergam, que não vejam. Oração ao contrário. Aí chegava o soldado com a metralhadora, saia do carro, passaporte. Aí ele ia consultar o passaporte. Aí vinha então o outro e olhava, fazia a revista no carro, levantava, o lençol, colocou o lençol de volta, veio o soldado, entregou para aquele que fez a revista, falou, passaporte está ok. Aí ele entregava o passaporte e falava o seguinte: eu não sei para onde o senhor vai, mas vá logo antes que a verdura murche. É isso, pastor. Esse é o poder da palavra de Deus. Você crê nisso? Ela pode transformar vidas e ela pode entrar em lugares que é proibido. Próximo slide, para finalizar, o dia da Bíblia, segundo domingo do mês? Não. O dia da Bíblia é todo dia. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.